Então a primeira coisa que eu quero começar dizendo é o seguinte: havia 12 apóstolos. Gostaria que vocês pensassem nisso. Paulo nem apóstolo era. Então, esse raciocínio nós precisamos ampliar. Já tinha um Pedro. Já tinha um Pedro vivendo o evangelho e dando o exemplo e servindo. Para que Paulo? Já tinha João, já tinha Tiago Menor, já tinha Levi. Não podemos imaginar que Jesus, puxa vida, equivoquei. Era para ter escolhido 13, escolhi só 12. Não é? Então nós temos que... A primeira coisa que nós precisamos é pensar nisso. Não é? Outra coisa, um outro erro grande que nós não podemos cometer. Paulo jamais menosprezou o trabalho que já estava definido. Então, falar para gentios não é menosprezar a casa espírita, não é sair da casa espírita, não é transformar a casa espírita num balaio de gato que tem de tudo, menos espiritismo. Paulo nunca propôs isso. Tanto que um dos trabalhos mais fortes dele, durante toda a viagem, ele fazia uma coleta para manter a igreja em Jerusalém. Para ajudar. Foi ele que conversou com a esposa de Nero para que libertasse João Evangelista, para que João Evangelista voltasse para Éfeso. Não é? Então, ele tinha uma preocupação muito grande, sim, com a vivência na casa espírita, para falar para o espírita. Percebe? Não é? Então, não é isso. E já tinham 12 apóstolos. E acreditem, acho que agora, quando sair as cartas, isso vai ficar mais claro, a tradução das cartas. A maior acusação que faziam a Paulo é: você não é um apóstolo. Eu vou traduzir, gente. Você não é o Divaldo, você não é o Chico. Percebe? Você não é. O que é que você está se metendo aqui a falar? E aí nós temos que perceber uma grandeza do Simão Pedro. Nós vamos falar disso aqui. Os primeiros escritos, gente, do Novo Testamento são de Paulo. Nós tínhamos as anotações de Levi, nós não tínhamos o Evangelho de Levi, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, como nós o conhecemos hoje, 27 capítulos, só muito lá para frente que ele vai sedimentando. É como a tradução. Saiu só os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos. 2010, nós estamos em 2019, eu estou prometendo para o ano que vem. Hoje, agora, século XXI. Daqui 300 anos, a pessoa vai pegar a tradução, ela vai achar que foi assim. 2010, a tradução não foi. Então, era ditos do Senhor, aquilo foi. Ou seja, o que as pessoas conheciam de documento? Cartas de Paulo. E quando Simão Pedro, que é o líder do colégio apostólico, toma em mãos as cartas de Paulo, ele fala assim: é Jesus que fala por ele. Isso aqui é Jesus. Então é esse o ponto. Então, primeira coisa que nós vamos pensar no trabalho de Paulo. Não há oposição. Não há oposição. Não existe o time de amarelo e o time de azul. O time que vai falar com gente e o time que está trabalhando na casa espírita. Não existe isso. Não existe isso. Existe o que então? Ele diz:
Fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes. Fiz-me grego para os gregos, fiz-me bárbaro para os bárbaros. Fiz-me tudo para todos, na esperança de salvar alguns. Então, o que há da parte de Paulo é adaptação pedagógica. Pedagógica. Esse é um ponto. Então eu vou contar uma situação hipotética aqui. Digamos que uma igreja evangélica promova um determinado evento e chame você para falar em nome do Espiritismo. Aí você vai lá apresentar o Espiritismo. Você tem 30 minutos. Aí você chega lá nos seus 30 minutos e você só fala de reencarnação. Você acha que você foi bem sucedido? Será? Se eu pedisse para você resumir o Espiritismo, você falaria em reencarnação? Percebe? Né? Então a gente fica tão centrado no nosso meio que a gente não consegue mais olhar como quem está de fora. Não é? Então, diante de alguém que perdeu um ser amado, um casal muçulmano que perdeu um ser amado, você vai falar de pluralidade dos mundos habitados? É essa a mensagem que você tem? Percebe? Então, diante de alguém que está, por exemplo, com esclerose múltipla, você vai falar o quê? Técnicas de aplicação de passe? Percebeu? Então, essa é uma... A primeira pergunta que Paulo teve que se fazer é: o que é essencial? O que é o essencial? Tá, Jesus. O que é o essencial? Essa é uma pergunta. Porque o essencial é universal. O essencial é universal. Por natureza. Então você não tem que ficar fazendo dança do twist, da lambada. Se você está trabalhando com o essencial, ele já é, por natureza, universal. E aí facilita. Porque o que você vai fazer? Notamos aqui. Você vai adaptar a linguagem para falar o essencial e a pessoa te entender. Te entender. Então, estou diante de um americano. Dependendo da maneira como eu introduzo a conversa do Espiritismo, ele vai levantar e nunca mais ele vai te olhar. Porque você pode deixar ele muito assustado. Não é verdade? Extremamente assustado. Extremamente assustado. Por outro lado, se você for capaz de ir no essencial, outro dia eu estava assistindo, a G me mandou um programa do Carpool, aquele negocinho da Apple, né? Um sujeito lá, cantor, recebe alguém para cantar, e ele vai dirigindo, vai cantando, recebeu o Paul McCartney. James Corden. Ele canta também, né? Ele é ator, ele é super. James Corden.
Ele estava entrevistando o Paul, né? E falou, conta uma coisa. Ele falou, olha, passava um momento muito difícil. Olha isso, um americano, um inglês, um britânico, né? Passava um momento muito difícil da minha vida, muito difícil. Então, meio que adormeci, então eu percebi que a minha mãe, que já havia morrido, entrou no quarto. Olha isso. Aí o cara estava dirigindo e realmente, tá vendo? Vocês não estão sentindo? Você sente uma coisa. Minha mãe entrou. Meu filho, vai dar tudo certo. Deixa acontecer. Deixa acontecer, deixa a coisa, let it be. A mãe dele chamava Maria. Gente, era o que Maria falava. Isso vai passar. Isso também passa. Porque não foi fácil para o Paulo chegar a isso, né? Então não foi fácil. Ele teve que passar por várias experiências. E também nós precisamos entender uma coisa, gente. Divulgar o Evangelho é como um videogame. Tem várias fases. Várias fases. E você vai passando por experiências muito dolorosas para passar para o próximo nível. Para o próximo nível. E à medida que você vai superando muitas dores, muitos desafios, sua palavra começa a ter peso. Os evangélicos chamam de o peso da glória. Certo? A palavra vai tendo uma densidade, que é a densidade do testemunho. O testemunho. Essa densidade, ela é feita em grande parte de lágrimas. Você tem que ter chorado. Bem-aventurados os que choram. Então tem isso também. Paulo, a palavra dele vai ganhando um peso na proporção dos açoites. Na proporção dos açoites. Então isso aqui não é como... Antes de vir para cá, eu assisti um show, um sujeito imitando Frank Sinatra. Né? Isso é fácil. Você aprende uns passinhos, postura de palco, controle da voz. Isso é fácil. Tarefa de Paulo, não. Porque a gente sente quando as palavras são artificiais, são alto-falantes, uma palavra atrás da outra. A gente sente isso. Porque não tem. É como, aliás, está em Provérbios, né? Essas palavras que não têm lágrima, que não têm dor, que não têm experiência, elas são a palha do trigo. São volumosas, aparecem muito, mas você joga, o vento leva. Né? Vamos ter uma densidade. Então vamos começar. O que é difícil para o Paulo aqui? Primeira coisa que nós precisamos entender da primeira revelação. Né? A gente precisa se transportar para um mundo que não tem declaração dos direitos humanos, que não tem Estado nacional, que não tem judiciário, não tem legislativo e não tem executivo. No mundo de Paulo, há o Sinédrio. O Templo de Jerusalém é espaço religioso, o Templo de Jerusalém é casa legislativa, é Congresso Nacional, o Templo de Jerusalém é judiciário, é Supremo Tribunal e é executivo. E é Banco Central. Claro. Você tem o templo, a Torre Antônia, a maior fortificação romana fora de Roma, que os judeus eram meio agitados.
fora a guarda do templo. Era o local mais seguro da terra. Onde você vai guardar dinheiro? Os judeus do mundo inteiro mandavam dinheiro para guardar no templo de Jerusalém. Era Banco Central. Então ali é uma instituição. Percebe? Então, teve uma briga de vizinho. Vai para onde? Vai para a sinagoga, está longe do templo, ou vai para o templo. Cometeu um crime, tem que aplicar a pena. Vai para onde? Vai para o templo. Percebe? Então, a legislação civil, construção de casa, casamento, divórcio, tudo isso é tarefa do religioso. Olha isso. Não tem essa separação. Não tem. Então, a primeira coisa que Paulo estranharia no nosso mundo é essa separação. Porque você vive um espiritismo na casa espírita, mas vive um direito penal nos fóruns. Em que você tem um promotor, um juiz e um delegado. Uma promotora, uma juíza, uma delegada. Não tinha isso. Não tinha isso. Tanto que ele, como doutor da lei, atuou como promotor e como juiz, no caso do Estevão, e aplicou a pena máxima, apedrejamento. Não é? Então, quando levam a mulher adúltera para Jesus, não é uma discussão de tribuna espírita. Não é uma mesa redonda em que expositores espíritas estão debatendo. Não. Ali era a aplicação da pena. Ali era um processo judicial. Percebe? Feito ali. Ele está tratando. Então, é importante a gente entender isso, porque para ele não tem essa divisão. Não, eu estou aqui no meu trabalho e agora eu vou para a casa espírita fazer. Não tem. Não existe isso. Tudo é regulado pela lei. Tudo. E esse é um problema. Por que esse é um problema? Porque Moisés colocou na Torá e nos livros questões que desatualizam com o tempo e com os costumes. Então, por exemplo, regras de direito sanitário. Direito sanitário. O que faz uma agência de fiscalização sanitária, né? Para controlar, por exemplo, a infecção. Está lá. Entende? Então, da mesma maneira que você monta uma pizzaria e vai a uma fiscalização sanitária, fiscaliza a sua pizzaria, te aplica uma multa ou interdita seu estabelecimento, quando chegam para Jesus e falam assim, você não lavou a mão antes de comer. É uma questão sanitária. Ele está infringindo uma norma pública. Então esse era o ponto que eu gostaria de... Deu aí? Alguém está com dificuldade de entender isso? Está tranquilo isso? Não é? Então ele vive num mundo em que tudo está junto. Tudo. Todas as relações sociais são reguladas no espaço religioso. Todas. Não. Ele é educado para ser um advogado, um operador do direito, melhor dizendo, um bacharel em direito e religioso.
por ser um discípulo direto de Gamaliel, que é considerado um dos maiores sábios do judaísmo. No Talmud, Gamaliel é chamado de o grande Gamaliel. Grande Gamaliel. É um gigante. Não é? E o Saulo estava ali, igual certas figuras no Brasil que a gente conhece, esperando só o momento para ocupar a vaga no Supremo. Não é? Ele ia ocupar a vaga, que eram os 72 ministros do Supremo Tribunal Federal de Israel. Ele ia ser um membro do Supremo. Eu estou trazendo isso para a gente entender o que está em jogo aqui. Não é simplesmente, eu era católico com 15 anos, aí alguém me deu o livro Nosso Lar, eu li o Nosso Lar e falei, vou me tornar espírita. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, o que acontece ali é que você tem uma estrutura social. Toda a sociedade está em volta do templo. A ponto dos especialistas dizerem, Jerusalém é um conjunto de casas ao redor do templo. Por isso que vocês vão ver os judeus ortodoxos que se vestem de preto até hoje, em luto. Por quê? Por quê? Por que não reconstrói o templo? Porque tem uma mesquita no centro do templo de Jerusalém. Se tirar aquilo ali, uma guerra mundial. Não pode construir o templo. Incrível, né? Então nós temos esse primeiro ponto. Então esse homem está aqui, noivo. A noiva tem que ser de origem judaica. Ela era da tribo de Issacar, ele da tribo de Beniamim, não é? Traduzindo em linguagem de hoje. É um curitibano encontrou com uma mineira. Não é? Vamos dizer assim. Casamento marcado, posse preparada, ocupando a cadeira de Gamaliel, tudo pronto. Tudo pronto. Tudo ali. Aí aparece um sujeito inconveniente, escravo liberto. Escravo. Perceberam? Chamado Estevão. E o que ele pensa? Eu vou lá, nessa casinha de pessoas pobres e ignorantes, né? Vou dar uns puxão de orelha, vou educar essa massa ignorante e trazer. Só que ele chega lá e encontra uma inteligência superior a dele. Percebe? E aqui nós começamos uma questão. No livro Paulo Estevão, Emmanuel dá essa dica muito sutil. Como é que Saulo é apresentado no livro Paulo Estevão? Ele vem para a casa de Sadoc. Ele é recebido pelo amigo. Então ele está numa biga romana, porque ele é cidadão romano, ou seja, ele tem mais do que o green card, né? Está numa biga romana, puxada por soberbos cavalos brancos. Isso é tipicamente romano, não é?
com uma túnica helenística, porque nessa época os judeus e os romanos estão apaixonados pela Grécia, e falando grego, de preferência. Quando ele encontra com Sadoc, o amigo... E o judeu tem isso, né? Eles são muito... Eles têm um humor, né? Eles têm muito gozador. São muito finos no humor deles, né? Aí ele fala, olha que bonito, né? O grande doutor da lei, conduzindo uma biga romana, vestida a grega e falando grego. Aí o que ele responde? Olha a resposta. Mas no coração a lei e o desejo de submeter Roma e Atenas a Jerusalém. O que é isso? É o problema que a gente vê, né? O proselitismo. Proselitismo. Você quer chegar, quer desrespeitar a cultura do outro, quer desrespeitar os valores do outro e quer submeter o outro aos seus valores e às suas crenças. Mas essa era a perspectiva. E isso ele tirava de onde? De sofisticados pensamentos da Torá. De que Israel era a luz do mundo, está lá em Isaías. De que o mundo inteiro iria para o Monte Sião para adorar a Deus. E até hoje nós temos segmentos do mundo evangélico que acreditam que eles foram escolhidos por Deus para concretizar essa profecia. E estão construindo grandes templos ao redor do mundo para converter ao protestantismo o mundo. Percebe? Então, é esse o ponto que a gente tem que ficar atento aqui. É esse o ponto que a gente tem que ficar atento. Porque alguém aqui me cita, por favor, uma passagem do Evangelho em que Jesus tentou converter alguém ao cristianismo. Me citem aqui, por favor. Tem. Não tem? Não é? Caso típico e assustador é a mulher cananeia. Ela procura Jesus, ele, não é? Eu podia falar, não, vem cá, converte, batiza aqui, Pedro, mais uma. Não. Ele fala, é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí ele fala, nem mesmo em Israel vi fé como essa. Olha isso. Não é? Então, só esse detalhe para a gente ficar atento a isso. Então, essa criatura chega com essa visão. Entendeu? Com essa visão, você está totalmente fechado a uma lei divina que se chama lei de progresso. Lei de progresso. A que todos nós estamos sujeitos. E que Kardec tentou livrar a mentalidade espírita desse problema ao dizer: a doutrina espírita é progressiva, ela é fé raciocinada, ela está sempre seguindo passo a passo com a ciência, ela nunca se isola dos demais conhecimentos e ela é universal.
os princípios delas, é claro, gente, os princípios não mudam. Os princípios basilares não mudam. Deus, Espírito, imortalidade, não é? Não, isso não tem sentido. Ali, mas vai se ampliando, vai cada vez mais refinando e aprimorando seu conhecimento. Então Kardec tinha essa preocupação de manter a mentalidade espírita porosa, aberta, para interagir e para absorver o que está chegando. Mantendo ali a essência. Mas ele não estava. Então ele é colocado diante de Estevão, Simão Pedro, João Evangelista. Percebe? Eu estou falando de Simão Pedro. Mas às vezes a gente percebe? É como se você estivesse assim diante, tá o Chico, Divaldo, Raul, e você está aqui diante deles. E aí? E aí ele prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo. E com Estevão deu problema. Por quê? Por quê? Disputa. Disputa. Esse é um problema sério. Um problema muito sério. Todas essas questões que eu estou falando aqui, gente, eu não estou levantando questões a esmos. Eu estou levantando questões aqui que estão nas cartas. A partir de amanhã eu quero trazer, porque ele vai escrever sobre essas questões. Eu já li o capítulo 3 de Coríntios aqui, não é? Que essa disputa vai acontecer, como ela acontece hoje no movimento espírita. E onde que está isso? Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, a disputa Paulo-Apolo. Fala, eu plantei, Apolo regou. E nós tivemos esse problema. No passado nós tivemos um problema de duas lideranças espíritas, quase rachou o movimento espírita. Uns queriam seguir Paulo, outros queriam seguir Apolo. Esquecendo que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Então, nós sempre voltamos aos mesmos erros. A questão aqui é, por isso que o Emmanuel chegou para o Chico e falou assim, você precisa ler as cartas de Paulo. Você precisa ler as cartas de Paulo. Porque, como movimento, nós estamos caindo nos mesmos buracos. Esse é um ponto muito sério. Caindo nos mesmos buracos. Não é? Que não estamos entendendo, nós não estamos entendendo como que se estruturam os processos do Cristo, porque, gente, no final das contas, é o seguinte, nós estamos aqui confortavelmente sentados, mas tem um comandante no leme. Vai acabar o estudo aqui, você vai dormir e você está entregando a sua vida para essa pessoa que está no leme. Não é? Então, não importa quantas encarnações você está tendo, o que você está vivendo na sua vida, tem um comandante no leme da terra. Ele se chama Jesus, é o governador do orbe. Quem conduz essa embarcação com bilhões de seres e quem determina sobre a evolução dele, sobre a nossa, é Ele. É Ele que determina. Quer você o divulgue ou não. Né? Quer você o divulgue ou não. Então, olha que importante isso. E ele vai tratar dessas questões. E foi essa questão que houve lá. Houve uma questão de disputa. Aí o que ele tenta fazer? Ele tenta trazer Estevão. Não, vem para cá, você é uma grande inteligência. Né? Vamos aliar aqui. O Estevão, você não está entendendo, né? Eu não estou errado. E aí ele prefere eliminar. Tá? Ali ele começa a complicar
E nós não podemos esquecer, porque uma coisa, temos que ter sensibilidade. Estava programado para Paulo matar Estevão? Quem acredita nisso aqui, levanta a mão. Alguém faz uma programação reencarnatória para matar alguém? Tem alguém aqui que acredita nisso? Não, né? Graças a Deus. Não, porque você imaginou você programando sua reencarnação, seu benfeitor falou assim, olha, então quando você chegar aos 48, você tem que matar fulano, viu, Haroldo? Não é? E qual foi a fala? Qual foi a fala de Gamaliel? Gamaliel era o mestre dele. Gamaliel era a maior autoridade do Sinédrio, mais do que o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é cargo político. É cargo político. 2 anos troca. Gamaliel é liderança. Ele diz assim, há tempos atrás houve um movimento de homens que não sei o que acabou se dissolvendo. Deixa let it be. Porque se esses homens estiverem contra Deus, vai apagar. Agora, se Deus estiver com eles, cuidado. Você pode estar se opondo a Deus. Olha isso. Pode estar se opondo a Deus. Era a preparação da espiritualidade para Paulo falar assim, puxa, deixa eu voltar. Bom, suspende a sessão. Suspende. Deixa eu conversar com esses homens. Chamava Gamaliel, conversava. Dialogava. Aí, gente. Ai, coração até dói. 15 minutos que ele conversasse com Estevão, ele ia descobrir que Estevão era cunhado dele. Então, percebe o que o fanatismo faz com uma criatura? Então ele foi lá, não conversou. Se ele tivesse conversado, é meu irmão. Gente, é meu cunhado. Meu irmão conversava. Aí nós seríamos o quê? Uma tenda. 2 tecelões. E uma luz na tenda. A missão de Paulo seria Paulo, Estevão e Abigail. Já pensou nisso? Olha isso. Então, o Criador faz... Escuta isso, gente. O Criador faz transições suaves e plenas de amor. O ser humano faz transições violentas e repletas de ódio. Por isso Emmanuel tem uma frase que é o pai da síntese, né? Onde você puder desatar, não corta. Desata. Não corta, desata. Vai com delicadeza, desata. Não corta. Então, a transição estava toda feita. O Gamaliel encontrou um amigo, estava na casa do caminho, sendo atendido, um amigo dele de infância. Estava ali Simão Pedro, João, Abigail, irmã do Estevão. Estevão, pupilo de Pedro. A hora que o Pedro soube, seu cunhado do Paulo. Entenderam? Estava tudo articulado
Tudo articulando. Para que as coisas se sucedessem no amor. Não em flores. Não estou dizendo que é tudo flores. Mas no amor. Aí o que ele faz? Ele entra rompendo tudo. Rompendo. Não é? Rompendo. E aqui eu quero chamar rompendo laços, porque está lá o mandamento, não separeis o que Deus juntou. Tem gente que fica achando que o mandamento está falando de casamento. Não separeis o que Deus juntou. E ele separou em nome da religião. Ou seja, o risco que nós corremos de romper laços que Deus criou em nome de princípios religiosos. A gente vai entender, né, Zeca? Por que Francisco de Assis ficou cuidando de toda a Galileia? Por quê? Porque conversou com o califa e disse para ele o quê? Vem cá que eu vou te converter ao cristianismo? Foi isso que ele falou? Não, eu vim aqui para te servir. E conversou com esse califa lá do Egito, e esse homem ficou encantado com João Evangelista. Ele ficou apaixonado pelo João. Pelo João. Que é o João, né? Pelo Francisco. Eu tô até, né? Pelo Francisco de Assis. E aí entrega para ele. Entrega. Por isso são as instituições franciscanas que cuidam daquilo tudo. Olha que coisa, não é? Então Paulo rompe vínculos. Aí o que ele faz? Ele perde Gamaliel, ele mata Estevão, ele perde Abigail e ia perseguir Ananias. E introduz, agora aqui, nossa, isso é resistência dos judeus ao cristianismo, nós teríamos. Percebe? O problema é quando a gente é instrumento do ódio. Ele introduziu uma perseguição aos cristãos. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque ele trouxe um elemento novo, que talvez demorasse muito tempo. Ou talvez não tivesse acontecido. Não é? E nós muitas vezes assistimos isso no meio espírita, né? Infelizmente. Não conversávamos lá, Zé Carlos, sobre... Não é? Não. Ou seja, bastava a pessoa pegar um telefone, ligar, falar, meu irmão, me explica. O que está acontecendo aí? Porque parece que está tendo um choque de datas. Não. Não é isso? Mas, quer dizer, esse é o espiritismo cristão que nós estamos vivendo? Como é que nós vamos justificar isso para Jesus no mundo espiritual? Não é? Aí, conclusão, não teve nenhum nem outro. Porque um espírita não foi capaz de pegar o telefone e ligar para o outro. Escuta, seu evento está perto do meu. O que um cristão faz? Vamos juntar? Não é assim? Mas aí não. O que acontece? Paulo e Apolo. Competição entre os trabalhadores do Cristo. Eu já tinha lá com os apóstolos, estavam, né? Quando Jesus vai lavar o pé, está tendo disputa quem que é o melhor. Não é? Esse tipo de... Cada um tem seu papel. Cada um tem sua função, cada um tem um público, cada um fala, cada trabalhador... Não tem isso. Tem comparação, tem competição. Nós estamos servindo a mesma causa. Isso aqui não é um jogral, isso não é
Como é que é as disputas de camisa amarela, camisa verde? Como é que é aquilo? Gincana, não é? Não é. Isso aqui não. Não é. Então, eu me lembro daquele caso do antropólogo que chegou na África, não é? E colocou lá um saco de bala, pegou os meninos tudo e falou assim, olha, então sai correndo, o que chegar primeiro é o saco de bala. 1, 2, 3! Aí as crianças todas deram as mãos e foram juntas, pegaram o saco, dividiram as balas. E falou, não, vocês não entenderam a brincadeira. Aí assim, não sei que não entendeu. Não entendeu. Mas ele fez isso, rompeu. Aqui, Saulo acumulou muitos débitos espirituais. Aqui, definitivamente, ele complicou a encarnação dele. Complicou por quê? Desprezou material humano de apoio que Jesus colocou para ele. Segundo, contraiu débito kármico. Ele tem agora um assassinato direto e vários assassinatos e torturas indiretas, pesando sobre o psiquismo dele. Mas, Haroldo, quer ver uma coisa? Depois eu queria que vocês fizessem uma brincadeira para amanhã. Vocês vão pegar Atos dos Apóstolos e vão ver quantas chibatadas Lucas recebeu. Nenhuma. Nenhuma. Estava assim reunido. Aí os soldados estão chegando para prender. Aí alguém fala assim, Lucas, pega água. Ah, vou ali pegar uma água. O Lucas sai, todo mundo apanha. Lucas. Ué, cadê? Tomou uma chibatada. Lucas nunca foi preso, nunca tomou chibatada, nada. Percebe? Agora, e Paulo, ao contrário, tomava até pedra perdida. Né? Às vezes era uma mulher adulta que estava sendo apedrejada e vinha uma pedra nele. Né? Não é interessante isso? Quer dizer, complicou demais. E aí, chegou em Chipre, que é onde eu queria destacar, que é o tema para a gente poder concluir. Esse homem está acostumado com um raciocínio intricado. Ele está acostumado a falar com o público e usar sempre a terminologia que esse público aplaude. Percebe? Então, gente, se euzinho, entrar numa sinagoga hoje e começar a falar assim, porque Moisés, os judeus não me aplaudiam de pé. Eu já fiz isso. Você é aplaudido. Você vai lembrar, olha, nossa, que coisa. Por quê? Porque você está falando o que agrada. Uma coisa é falar o que agrada, outra coisa é falar o que a pessoa precisa. São coisas diferentes. Então, Paulo estava acostumado a falar o que agrada, na linguagem que agrada, no formato que agrada. O que agradava o povo judeu? Primeiro, falar que ele é o povo escolhido. Há uma discussão no Talmud, por exemplo, se os outros povos, que não são judeus, as pessoas que não são judeus, se elas têm alma. No placar nós estamos perdendo. A maioria diz que não. Não é? Aí alguns sábios tentaram uma solução assim, diz que tem alma, a gente tem alma. Mas só o judeu tem uma alma. Escuta isso aqui, gente.
Só o judeu tem uma alma capaz de se relacionar com Deus. Então, eu morro de medo disso. Morro de medo. Porque nós podemos trazer esse discurso para o Espiritismo também. Nós podemos. Não é? Porque eu tive, por exemplo, uma amiga que não pôde falar numa casa espírita, porque no estatuto dizia que a tribuna espírita não pode ser ocupada por alguém que não seja espírita. E essa freira, que é uma professora da PUC, tem um doutorado, tem uma fala extremamente empática, um total respeito com o espiritismo, teve que cancelar a palestra. Não é? Então, essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Não é? Porque uma coisa é você, e é isso aí, nós temos que ser... Nisso aí eu não tenho meio termo comigo. Acho que a casa espírita tem que ser fiel. A casa espírita é o local em que se pratica a doutrina espírita e se divulga o espiritismo. Outras práticas fazem em outro lugar. Porque é uma questão de honestidade. Não é? Você não chega numa farmácia e fala assim, 2 quilos de A100 moído. Não, você está na farmácia. Você não compra carne numa farmácia. Correto? Mas nós precisamos ter um espaço para o acolhimento. Não é? Tem um espaço para o acolhimento. Tem um espaço para o diálogo, para a interação com a sociedade. Não é? Então, olha como é que é isso. Então, Paulo falava agradando. De repente, ele perde isso tudo, ele se vê nessa situação que o Cristo aparece para ele. Ele não tem nada agora. E agora, ele não tem mais palavras que agradam. Falar o quê? Fazer discurso nacionalista? Não tem. Então, o que acontece com Paulo? Ele entra numa crise. Entra numa crise. E uma crise verdadeira. Ele vai dizer isso em Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver ágape, o amor eterno, sou como um sino, ou como um metal. É um barulho. Barulho, gente. Você pode chegar aqui e ficar repetindo todas as questões do livro dos Espíritos, sua fala é um sino, é um metal. Isso não tem nada. Só tem som. Então ele é aconselhado, encontra com Gamaliel. E aí, mais uma vez, olha que coisa linda. É o mestre, porque ele foi com 13 anos de idade para os pés de Gamaliel. Naquela época, a formação com o mestre, você tinha que morar com o mestre. Então a família manda o jovem e ele fica no internato. Gamaliel é um pai. Perceberam? É um segundo pai. E ele chega, eu estou perdido. O que eu faço? Porque não tem mais o salário do tribunal, o subsídio. Além disso, ele recebia uma mesada do pai. Coisa boa, né? 35 anos, recebia mesada. O pai mandava um dinheirinho. Não tinha mais nada. O Gamaliel falou, vamos examinar a sua situação. Você não aprendeu uma profissão manual? Porque no nosso povo, a gente coloca os filhos para estudar
mas ensina também uma profissão para ele sobreviver. Entendi. Eu sou tecelão. Como o pai vendia tapete. Começou como tecelão, virou mercador de tapete. Tapetes e tendas e coisas do gênero. E aí, então ele vai, você é tecelão. Só que agora tem que começar uma vida. Aí ele vai para o deserto. Mas você percebe a misericórdia de Jesus guiando. Porque não é assim, vai para o deserto. Percebe? Eu não queria. Isso que eu queria trazer aqui. Não é assim, foi para o deserto. Não, ele foi para o deserto com Áquila e Prisca. Não é qualquer deserto, gente. Eu fui para o deserto com o casal 20 do cristianismo. Esse é o casal 20. É o casal dos sonhos. Áquila e Prisca são duas almas gêmeas. Eles até apanham juntos. E aí ele fica 3 anos no deserto de Palmira, meditando, pensando, refletindo e conversando com Áquila e Prisca. E aí ele começa a receber o quê? Uma coisa que ele não tinha: afabilidade e doçura. Isso é importante. Ele começa a ver a vida pelo ângulo da doçura, do amor, do afeto. Então ali com Áquila e Prisca ele começa. Porque aí ele pergunta, né? Se vocês estivessem diante, porque eles contam. Perdemos tudo. Meu pai morreu, nós perdemos propriedade, viemos para cá, nós perdemos tudo por causa de um homem. E aí o Saulo pergunta, se vocês tivessem a oportunidade de encontrar esse homem face a face. Gente, não é fácil. Não é fácil, não. E aí eles falam, a gente amaria ele como um irmão. Ele fala, sou eu. Sou eu. Sou eu. E esse casal é um porto seguro. A experiência mais dolorosa de Saulo, quando ele sai de Atenas, nós vamos viver isso lá, no Areópago, ele volta, que essa é muito linda, não vou contar agora, senão estraga. E ele volta, quando ele chega em Corinto, que ele vê que Áquila e Prisca estão lá, é um oásis para a alma dele. É um oásis. Não é? Então, marcou. Então, ele é conduzido para esse deserto. Aí volta. Conversa com quem? Simão Pedro. Simão Pedro. E aí Simão Pedro dá o DNA da divulgação. Agora, vou prestar atenção aqui. Hein? Simão Pedro dá o DNA da divulgação. Eu sempre, antes de subir na tribuna, eu abaixo a cabeça, faço uma prece de 1 milésimo de segundo e eu penso nessa fala de Simão. Porque ele chega para Simão e diz assim, eu vou lá no Sinédrio agora e vou falar que eu transformei, quem eu sou. Simão, vai fazer o quê? Não. Mas eu tenho que falar, porque nós temos que atrair todos para o cristianismo. E aí Simão fala, eu receio que você esteja agindo como Judas. Olha isso. Na ânsia de atrair pessoas. Mas digamos que você seja bem-sucedido, mais do que Judas. Olha a fineza do Simão. Judas falhou. Mas digamos que você seja bem-sucedido. Depois que você atrair todo mundo, você vai fazer o que com essas pessoas?
Saulo, nosso trabalho não é de atrair, é de converter almas para o Cristo. Não é atrair para nós. Percebe, gente? Por quê? Você atrai as pessoas para o seu lado. Você atrai. Aí elas começam a viver expiações e provas. E você também. E aí você faz o quê? O que você faz? Atraiu? Começa a vida delas virar de cabeça para baixo. Como eu estava, a G estava lá colocando a etiqueta, chegou uma senhora e disse assim, chegou na fila e disse assim para mim: eu queria te dar um testemunho. Em um único acidente de automóvel, eu perdi meu marido, meus 2 filhos, meus 2 únicos filhos. Eu gelei. Eu gelei. E ela me disse assim: mas foi assistindo às suas palestras que eu decidi que vou viver. Que eu não queria viver mais. Não tem por que viver. Aí eu levantei, abracei. E ficou, aí dessa vez entrou para sempre na minha alma. Por quê? Eu não tenho condição de passar por uma prova, por uma expiação dessa. E ela dizer que a minha palestra salvou ela? Tá de brincadeira? Tá brincando? Né? Como diz lá no Santa Catarina, tá tolo? Tá ficando doido? Você acha que foi a minha palestra? Você acha que eu tenho condição de, num acidente de automóvel, perder minha esposa e meus filhos, todos? Então, Simão, com isso, Saulo, né, fica arrasado, porque foram 3 anos no deserto de Palmira. Aí o Simão disse para ele: vai para Tarso, fortifica mais. Quando você estiver preparado, Cristo vai te chamar. Mais 3 anos. Na frente do pai. O pai olhava, chorava. A mãe já tinha morrido de desgosto. E ele lá carregando o tapetinho na terra natal. Simão Pedro virou para Barnabé e falou assim: a igreja de Antioquia precisa da palavra. Porque o trabalho lá está muito forte. Atendimento aos órfãos, às viúvas, mas está faltando a palavra. Barnabé, chama Saulo. Aí Barnabé vai e Tarso, chama Saulo. Saulo fica na alegria. Leva. Vai falar. E falar o quê? Falar o que ele falava? Aí começa, engasga todo, porque... Engasga. Porque ele estava num processo de transformação pessoal, mas ele não tinha ainda sintetizado a essência. Aí o Barnabé, com muito jeitinho, falou: é melhor você não falar. É melhor você não falar, né? Igual minha mãe comigo, fala: mãe, quero ser um cantor. Eu falo: melhor você estudar, meu filho. Melhor você estudar. Ouve sua mãe. Né? Melhor você... E aí ele começa a chegar, arrumar as cadeiras e conversar. Ah, você é quem?
Ah, é só a Márcia. Ô, Márcia, você mora aqui perto. Ah, você vem aqui? Começa a bater papo. Diálogo. E aí, Paulo começa a ficar experiente com gente. Não com tribuna. E esse é um outro aspecto. O primeiro é o essencial. Ver o essencial. Segundo, o divulgador tem que ser um expert em gente, não em palavras. Em gente, em pessoas. Aí ele... E então, chega em Chipre, e em Chipre, eu já falei de manhã, não vou repetir. Ele vira Paulo e pela primeira vez abre a boca e agora ele conhece gente. E, meus queridos, só tem cristianismo na Europa. Só teve Francisco de Assis, só teve Santo Antônio, só teve Santo Antônio de Pada, só teve tudo isso, só teve Clara, porque esse homem foi para Chipre e abriu a boca para falar. Então vamos